informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarat, estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 1º de junho, levando para vocês os seguintes destaques. A empresa agropecuária fez desmatamento no Parque Nacional da Serra da Bodoquena. JBS fechou acordo de leniência e pagará mais de 10 bilhões de reais. Governo vai à Justiça cobrar prejuízos no Ministério da Agricultura. CPI da FUNAI-INCRA da Câmara dos Deputados pediu quase 100 indiciamentos. Polícia Federal fez ontem a segunda fase da Operação Carne Fraca. E a agricultura familiar terá 30 bilhões na próxima safra. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Por causa da frente fria que chegou, a região de Dourados terá dia ensolarado e com poucas nuvens nessa quinta-feira. Tempo típico dos dias mais frios. Temperatura agora cedo ao redor de 9 graus. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores na região de Dourados. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 122,00 à vista, mesmo preço do Friboi de Ponta Porã, com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda à vista a R$ 113,00 no Brasil Global e a R$ 114,00 a prazo no Friboi. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 19,00 e a de soja a R$ 55,50, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,23 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, revisou as estimativas de custos da próxima safra de milho de verão naquele estado. O custo total do milho de alta tecnologia está estimado em R$ 2.580 por hectare, aumento de 1%, o que equivale a R$ 27 a mais por hectare. Apesar da alta, o IMEA destaca que a estimativa ainda continua abaixo da safra 2017 de R$ 2.718 por hectare. Segundo o IMEA, com esse novo custo e considerando uma produtividade média do milho para a safra 2017-2018 de 120 sacas, o ponto de equilíbrio para o preço em Mato Grosso fica estimado em R$ 18. O Ministério Público Federal anunciou na noite de anteontem que o grupo JIF, que controla a JBS, dona da Friboi e da Seara, entre outras empresas, aceitou pagar 10 bilhões e 300 milhões de reais em um acordo de leniência, que é a delação premiada de empresas. De acordo com a MPF, o documento será assinado nos próximos dias e a empresa irá detalhar fatos investigados em 5 operações da Polícia Federal. Do total a ser pago, 8 bilhões serão distribuídos entre a FUNCEF, 25%, Petros, 25%, BNDES, 25%, União, 12,5%, FGTS, 6,25% e a Caixa Econômica, com 6,25% também. O restante, 2 bilhões e 300 milhões, será pago por meio de projetos sociais nas áreas de educação, saúde e prevenção da corrupção. O pagamento será iniciado em dezembro e terá prazo de 25 anos. Nesse período, os valores serão corrigidos pela inflação, o que, segundo o MPF, pode levar o total para 20 bilhões. Toda a multa ficará no Brasil. Os 10 bilhões e 300 milhões correspondem a 5,6% do faturamento da JIF em 2016. O governo está cobrando R$ 1.600.000 dos organizadores do protesto do dia 24 de maio por danos provocados ao Ministério da Agricultura. Esse ministério foi o mais afetado com o registro de móveis, computadores, aparelhos de ar-condicionado quebrados, além do incêndio que acabou por destruir outros objetos. A ministra da Advocacia Geral da União, Grace Mendonça, ingressou na noite de terça-feira com uma ação judicial por reparação civil no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. O ressarcimento em relação aos demais 6 ministérios depredados será solicitado em outras ações. A estimativa é que o estrago total possa ter ficado próximo a R$ 5 milhões. Atualmente, a relação de troca entre o boi gordo e a carcaça de frango no atacado está em 2,5, ou seja, com 1 quilo de carne bovina é possível adquirir 2,5 kg de carcaça de frango. Em relação a maio de 2016, essa comparação está em 2,3% maior. Isso quer dizer que a carne bovina perdeu competitividade frente à carne de frango. Entretanto, em relação a abril desse ano, essa relação é de 2,9% menor, o que quer dizer que a carne bovina ganhou competitividade frente à carne de frango no mês passado. A fatia de terras preservadas em propriedades rurais por agricultores no estado de São Paulo é maior do que todas as reservas indígenas e unidades de conservação juntas, de acordo com dados compilados pela Embrapa Monitoramento por Satélite, sediada em Campinas. Em São Paulo, as terras de preservação permanente, sejam as de reserva legal ou vegetação excedente, em 309.400 imóveis rurais, totalizam 3.800.000 hectares, cerca de 22% do total da área rural de São Paulo. O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, fez anteontem a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, para investigar supostas irregularidades envolvendo as empresas JBS e a holding JIF em operações realizadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, entre os anos de 2007 e 2016.
mais de 30 senadores e ao menos 200 deputados assinaram o documento. Confirmadas as assinaturas necessárias, será concedido prazo para que os líderes partidários indiquem os deputados e senadores que integrarão a comissão. A CPMI tem como objetivo investigar a existência de fraudes e irregularidades em empréstimos dados pelo BNDES à JBS a partir de 2007. Os repasses do Banco Federal estão sob investigação da Polícia Federal, que deflagrou em maio de 2017 a Operação Bullish. Além disso, a CPMI também pretende analisar as condições e os termos que resultaram nas delações e colaborações premiadas dos irmãos Joesley e Wesley Batista com o Ministério Público e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma empresa agropecuária que não teve o nome revelado foi multada em R$ 76.200 por exploração de madeira dentro da área do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em Bonito. A propriedade denunciada, que fica a 20 quilômetros da cidade, tem parte dos limites dentro do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Na fazenda, os policiais localizaram árvores da espécie nativa Jatobá-mirim e aroeira, derrubadas dentro da área da unidade de conservação, que é de proteção integral. Ainda conforme a PMA, a madeira já estava sendo cortada em uma serraria nas proximidades da sede da fazenda. Foram apreendidos pouco mais de 4 metros cúbicos de madeira e as atividades foram paralisadas. A empresa infratora, com sede em Bonito, foi multada. Os responsáveis pela empresa também responderão por crime ambiental de causar dano direto a uma unidade de conservação. Ontem, no Grande FM Rural, noticiamos a continuidade das derrubadas na área de Mata Atlântica, bioma que cobriu grande parte do Brasil. A Serra da Bodoquena é justamente Mata Atlântica e é formada pelos municípios de Bonito, Jardim e Bodoquena e conta com o Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Esse parque foi criado em novembro de 2000 com 76.400 hectares e é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Depois de visitar deputados, desembargadores, advogados e órgãos fiscalizadores, o governador Reinaldo Zambuja foi até a Acresul, a Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul, para dar seus argumentos sobre as acusações que vem sofrendo, tanto na delação premiada da JBS quanto na denúncia sobre suposta cobrança de propina veiculada pelo Fantástico no domingo. Cara a cara com integrantes da classe a qual pertence, o governador voltou a dizer que as acusações feitas contra ele pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, a Operação Lava Jato, não têm fundamento e que ele vai até o fim para provar sua inocência. Sobre as denúncias mais recentes de que a administração estadual supostamente estaria cobrando propina para renovar isenções fiscais dadas ao curtume Braspeli, Reinaldo também manteve o discurso já feito na segunda-feira, justificando que as acusações partiram de uma empresa que, na verdade, é sonegadora de impostos. Se para alguns a chuva do fim de semana passado trouxe transtornos, para outros ela foi sinal de redenção. Em Pernambuco, segundo relatos de produtores, há tempos não se via chuva tão proveitosa, sobretudo no Agreste. Há 6 anos consecutivos, a estiagem sacrificava essa região e o sertão, áreas que concentram atividades produtivas cruciais para a economia pernambucana. Apesar do inverno estar na metade, produtores de leite, criadores de bovinos e caprinos falam que o aumento tardio das chuvas vai garantir um armazenamento de água pelos próximos 8 meses em cisternas e açudes. O clima é de alívio. Pernambuco chegou a produzir 2.500.000 litros de leite por dia. Atualmente, a produção chega a 1.400.000, pouco mais da metade do que se via há 6 anos. No total, são 1.800.000 bovinos. Nos bons tempos, o número chegava a 2.500.000 cabeças. A Polícia Federal deflagrou ontem a segunda fase da Operação Carne Fraca, que investiga irregularidades na fiscalização de frigoríficos. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva por tempo indeterminado em Goiás.
O principal alvo dessa fase foi Francisco Carlos de Assis, ex-superintendente estadual do Ministério da Agricultura em Goiás. Ele foi preso. Francisco Carlos foi flagrado, conforme a Polícia Federal, em interceptações telefônicas, falando sobre a destruição de provas relevantes para a apuração da Operação Carne Fraca. A partir dessa nova etapa, os investigados podem responder por obstrução de investigação criminal. O governo informou ontem que vai destinar 30 bilhões de reais para o crédito a agricultores familiares dentro do Plano Safra 2017-2018. O valor é o mesmo liberado no ano passado. Os juros continuam de 2,5% a 5,5% ao ano. Os recursos estarão disponíveis para empréstimos a partir de julho, quando começa a safra, informou a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. A manutenção do valor interrompe o movimento de aumento dos recursos para a agricultura familiar. Em 2013 foram ofertados 21 bilhões, em 2014 24 bilhões, em 2015 28 bilhões e 900 milhões e em 2016 os mesmos 30 bilhões de reais de agora. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. CPI da FUNAI INCRA aprovou o relatório final com quase 100 pedidos de indiciamentos. Depois de 2 semanas de tentativas e muitas discussões entre deputados, foi aprovado o relatório final da CPI da FUNAI. Nenhum dos destaques apresentados pela oposição foi aprovado. O texto do deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, pede o indiciamento de 96 pessoas por supostos crimes praticados em processos de demarcação de terras indígenas, de quilombolas e até em assentamentos rurais destinados à reforma agrária. O relatório acusa servidores da FUNAI, do INCRA, além de antropólogos e dirigentes de organizações não governamentais, de fraudarem processos de demarcação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Bahia. Entre os pedidos de indiciamento estão os do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, de 15 antropólogos, de 2 procuradores da República, de ex-dirigentes da FUNAI e do INCRA, além de diretores e funcionários de entidades como o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e do Centro de Trabalho Indigenista, o CTI. O relatório também sugere ao Conselho Nacional do Ministério Público que apure a atuação de 14 procuradores federais em ações judiciais relativas à demarcação de terras indígenas. Partidos da oposição, como PT, PSOL e PPS, contrários à aprovação do relatório, tentaram sem sucesso adiar a votação e retirar do texto capítulos inteiros do relatório, como os indiciamentos e as propostas legislativas feitas pelo relator. Para o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, a CPI propõe indiciamentos absurdos e vai acirrar a violência no campo. Ela não visa, efetivamente, apurar eventuais irregularidades no INCRA e na FUNAI. Ela visa criar um clima de temor, através de indiciamentos feitos sem nenhum critério. Porque se fôssemos para discutir, as pessoas que deveriam estar sendo julgadas hoje no Brasil são aqueles que estão promovendo as mortes no campo. O relatório foi defendido por deputados ligados ao agronegócio, que acusam organizações não governamentais de promoverem a invasão de terras produtivas com base em laudos antropológicos falsos. Essa é a posição do deputado Luiz Carlos Reins e do PP do Rio Grande do Sul. O absurdo que eu vejo, o atropelo que foi feito no governo Lula e no governo Dilma, quando usaram 3 ministérios, usaram 4 ou 5 estatais, usaram o Ministério Público, usaram as próprias entidades como antropólogos para atropelar pequenos produtores, não são latifundiários não, milhares do Rio Grande do Sul, atropelam e interpretam a lei como querem. Desrespeito à Constituição Federal, desrespeito à Constituição Federal. O relator da CPI, Nilson Leitão, comemorou a aprovação e rebateu críticas feitas ao longo da discussão. Eu vejo alguns deputados e deputadas defendendo o índio e a índia, mas na verdade não defende o índio e a índia. Defende os recursos que vêm para ser gasto em nome desses, mas que não chega até eles. Essa CPI vai desmascarar muita gente. Essa CPI vai mostrar a realidade que o índio não precisa desse intermediário não, ele tem condições de dialogar com o governo. Já as entidades acusadas de irregularidades pela CPI contestam o relatório e acusam a comissão de criminalizar quem defende os direitos dos índios.
Para o secretário executivo do CIMI, Kleber César Busato, que teve o indiciamento sugerido pela CPI, a comissão atuou de acordo com interesses dos ruralistas. É uma CPI que foi patrolada, pelos ruralistas, criada por eles, comandada por eles, relatada por eles, aprovada por eles, em função dos interesses deles, dos ruralistas, e eles usaram assim uma estratégia muito agressiva, muito violenta, tanto aqui nas discussões, e essa violência discutida, essa agressão nas discussões tem se traduzido em violências nos territórios. Os pedidos de indiciamento serão encaminhados para análise do Ministério Público e da Polícia Federal, que ficarão encarregados de atender ou não as sugestões. O relatório final da CPI da FUNAI também pede que o Ministério da Justiça faça uma nova análise de demarcações em andamento no Pará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma ótima quinta-feira. Marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM, do YouTube e do Facebook, vocês, claro, podem acompanhar também o nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.